bem-vindos a mais um programa Viver Bem. E no programa de hoje vamos falar sobre emoções. Você sabia que a depressão pode ser causada pelo mau funcionamento do intestino? Pois é, eu fui conversar com uma nutricionista esportiva funcional e ela explicou direitinho como que a má alimentação pode influenciar na nossa mente. Hoje, 90% das pessoas que têm problemas de ansiedade e, consequentemente, de depressão, nós podemos auxiliar e tratar muito bem na alimentação. E por falar em depressão, o Matheus já está aqui no estúdio com uma convidada especial. É isso aí, Jéssica. Estamos aqui no estúdio com a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Olá, Lolli, tudo bem? Olá, Matheus, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigadão. Então, é daqui a pouco. E no quadro Terapia com a Fran, nossa querida psicóloga vai responder mais algumas perguntinhas que vocês enviaram aí de casa. Agora eu estou recebendo aqui no estúdio a Maria Carolina Lolli, ela que é psicopedagoga. A gente vai abordar um pouquinho sobre os transtornos que podem acontecer também com as crianças, que, como no caso, o transtorno também da separação dos pais, que é um dos principais, né? Isso mesmo. Então, o transtorno da separação, ele pode acontecer quando existe a separação do casal, ou ainda pode acontecer em relação à mãe ou em relação a alguma pessoa que a criança tem muito contato afetivo, alguma pessoa que a criança goste muito. Então, esse transtorno da separação acontece por volta ali dos 3 anos, dos 4 anos de idade, né? Pode começar, ou ainda ele pode ser desenvolvido quando a criança é um pouquinho mais velha. Então, a gente precisa perceber tudo o que acontece de diferente quando a criança fica em alguma situação que ela precisa se despedir de alguém que ela tem muito contato, ou se não, no caso da separação dos pais, como que essa criança se comporta depois do ato da separação. Isso pode agravar como um caso de depressão? Sim, então assim, pode começar tanto com os problemas psicológicos, né, a questão do medo excessivo, a criança chora muito, muda o comportamento da criança, né, e também eu posso ter alguns problemas psicossomáticos, ou seja, aqueles problemas de origem psicológica, mas que trazem um sintoma físico. Então a criança apresenta dor de barriga, dor de cabeça, dor no corpo, a criança tem ânsia de vômito em momentos que ninguém está esperando, né? Então ela não tem uma doença física na verdade. Então essa doença quem está causando é justamente esse transtorno psicológico. Geralmente é quando a pessoa pesquisa muito, procura, eu vou levar no médico, está acontecendo isso, mas acaba não encontrando uma solução. Pode ser então. Pode ser alguma coisa então de ordem psicológica, né? Então alguma coisa que está acontecendo lá na questão afetiva dessa criança que está trazendo um sintoma físico. Então é o momento de ficar atento, para que não deixar acontecer isso em casa, né? Isso mesmo. E outra coisa, por mais mínimo que seja esse sintoma, é interessante então que o pai e a mãe, as pessoas que são mais próximas dessa criança, perceber qualquer tipo de alteração, porque quanto mais cedo acontecer o tratamento, a descoberta, né, então desse transtorno e depois consequentemente o tratamento, melhor é o prognóstico, ou seja, melhor é a recuperação, melhor é a retomada dessa criança para a vida normal como ela tinha antes de descobrir o transtorno. Muito obrigado, Lolli, pelo bate-papo. Acho que ajudou quem estava em casa também, solucionou bastante dúvidas. Obrigada, eu que agradeço. Agora, meninas, é com vocês aí. E agora vamos falar sobre alimentação. Você sabia que o que a gente come influencia na nossa mente? Pois é, a Cássia foi conversar com a nutricionista Sabrina Calarese para saber mais sobre esse assunto. Vamos conferir. Sabrina, como que a nossa alimentação pode influenciar na saúde mental? Primeiro nós precisamos entender que a nutrição ela influencia em todo o funcionamento do nosso corpo. Não apenas na parte estética. Estética, eu costumo falar que é um brinde que nós associamos à nutrição. A nutrição, como ela mesma diz o nome, ela fornece nutrientes para todo o funcionamento. Que funcionamento é esse? É manter o equilíbrio do corpo, a homeostase. Então, assim, a nutrição, se ela está ligada diretamente em tratamentos, prevenções, na saúde mental ela também vai acabar influenciando. Vai acabar não, vai ser diretamente influenciadora. E como que funciona? Como que um alimento pode servir para curar uma doença ou então transformar
né? Hoje a gente descreve isso como nutrição funcional, que são alimentos que têm funções específicas no nosso organismo. Por exemplo, vitaminas do complexo B, que melhoram muito a questão de raciocínio, funcionamento do sistema imunológico, consequentemente também nossa saúde mental. Uma outra dica muito importante é o ômega 3, que são anti-inflamatórios, vão melhorar a captação de memória, vão melhorar todo o nosso sistema cardiovascular, prevenir doenças. Também nós temos os probióticos, que são fundamentais para o funcionamento do intestino, e é onde a gente entra no melhor assunto da saúde mental. Porque o nosso intestino, ele está ligado à questão de toxinas, questão de fazer hormônios ali dentro. E hoje a gente sabe que no intestino tem mais de 100 milhões de neurônios. Aí você fala, nossa, neurônios não é só o sistema nervoso central? Não, nosso intestino está ligado diretamente com doenças como depressão. Como que isso ocorre, assim? Primeiro que a gente precisa entender que é no intestino que a gente absorve os nutrientes, como as vitaminas, complexo B, carboidratos, proteínas. É nele que a gente vai distribuir para todo o organismo. O que você ingerir via boca, estômago, intestino, vai distribuir para o pulmão, para o coração, para o fígado e para o sistema nervoso central. Então ele vai fornecer nutrientes para o melhor funcionamento do sistema nervoso central. E hoje a gente sabe que a serotonina, que é um hormônio que deixa a gente mais feliz, mais tranquilo, 80% da produção dela é realizada no intestino. E se esse intestino não está funcionando bem, e quando eu falo bem, é de 2 a 3 vezes por dia, significa que alguma coisa não está sendo produzida corretamente. Então a gente precisa prestar atenção na nutrição ligada ao seu intestino para prevenir doenças. Então, alguns sintomas, por exemplo, de transtornos como depressão, ansiedade, podem estar diretamente ligados com a má alimentação? Sim, sim. O excesso de muitos açúcares e alimentação muito pronta interfere diretamente no intestino. O que acontece? Ele não trabalha muito bem. E pessoas muito ansiosas, elas têm mais vontade de doces. Então, a gente precisa equilibrar a nutrição para controlar a ansiedade. Hoje, 90% das pessoas que têm problemas de ansiedade e, consequentemente, depressão, nós podemos auxiliar e tratar muito bem na alimentação. Então, corrigindo essa alimentação, a gente já melhora o ciclo do sono. O ciclo do sono faz reparação de hormônios. Então, a pessoa que dorme melhor tem um resultado melhor na qualidade de vida e evita muitas doenças. Então, antes de procurar, assim, necessariamente tomar um medicamento para cura da depressão ou de algum outro transtorno, é preciso investigar se não está ligado com a alimentação. Eu sempre procuro falar isso em palestras e também para os pacientes. Antes de você entrar com medicamento, vamos passar por uma avaliação psicológica, pegar uma equipe multidisciplinar, passar pela nutricionista, avaliar como está a sua alimentação. Eu costumo falar assim, uma mulher muito enfesada, aquela mulher brava, a própria palavra já diz enfesada, o intestino não funciona, se acumula muitas toxinas que vai alterar o seu estado emocional, vai te deixar mais mal-humorado. Então vamos avaliar como sua alimentação está, corrigir essa alimentação, fornecer os nutrientes necessários, porque muitas vezes a pessoa é obesa, e as pessoas acham que é saudável. Não é. Um obeso pode ser desnutrido, porque faltam nutrientes para funcionar melhor esse organismo e vai estar causando outros problemas. Ansiedade é uma doença também. Então a gente precisa cuidar na alimentação para daí sim indicar para um médico se for necessário o uso de um medicamento. E a nutrição vai melhorar até mesmo o uso desse medicamento. Então está trabalhando em conjunto. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora a gente vai falar sobre um assunto bastante recente, um lançamento da Netflix, a série 30 Reasons Why, que conta o cotidiano de uma adolescente que sofre bullying na escola e acaba cometendo o suicídio. Para você entender um pouquinho melhor essa história, confere aí o trailer. Oi. Oi. Ana, eu não vou sair. Nem agora. Nem nunca. Por que não disse isso pra mim quando eu tava viva?
Meu marido e eu nunca encontramos o motivo. Oi, é a Hannah. Hannah Baker. Caramba. Se acomode, porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, você foi um dos motivos. A Hannah tá falando a verdade. Não acredita em tudo o que ouve. Seja lá o que a Hannah achou que viu, ela mentiu sobre isso naquelas fitas porque ela era uma maluca e só se matou pra chamar atenção. A Hannah tinha segredos, Sra. Baker. Os segredos da Hannah. Foi isso que a matou. Talvez eu nunca saiba por que você fez o que fez. Mas posso te fazer sentir o que eu senti. Ainda não sabe de toda a história. O que mais eu preciso saber? Fez lavagem cerebral como o resto deles, mas eu não fiz. Todo mundo é tão legal até que te levem a cometer suicídio. E cedo ou tarde a verdade vai aparecer. This is a wild game of survival. E para dar continuidade nesse assunto, o Matheus conversou com a psicóloga Lígia Fernandes. Olha só. Boa noite, Lígia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Lígia, falando sobre um assunto que está muito presente nos dias de hoje, que é a série da Netflix, a 30 Reasons Why, que retrata o caso da Hannah Baker, que é a personagem principal da série, que acabou sofrendo um bullying na escola, e isso acabou agravando uma depressão, que acabou tirando a vida dela no final da série, que vai ser tratada desde o primeiro episódio. Isso é um caso que acontece muito hoje em dia? Sim, a depressão é um problema muito comum, afeta muitas pessoas de variadas idades, então desde crianças, adolescentes, adultos, em qualquer idade. E é um problema que ele tem um fator biológico, claro, mas a maioria das causas que a gente poderia apontar seriam mais ambientais, né? Então, pensar no caso da Hannah Baker. Ela passava por uma situação familiar um pouco complicada em questões financeiras, ela era uma aluna nova em um colégio, ela sofreu bullying, como você apontou, e além disso ela passou e presenciou várias situações de abuso, né? Desde abuso sexual até abusos verbais, né? Invasão de privacidade. Então foram vários fatores que acabaram levando ela a perceber essa situação que ela estava vivendo como uma situação sem escapatória, né? Como ela não conseguia ver uma outra forma de eliminar aquele sofrimento. Então, ela acabou vendo no suicídio uma forma de eliminar esse sofrimento todo que ela estava passando. Então, muitas pessoas realmente vivem em situações semelhantes, né, desde fatores biológicos até os fatores ambientais, acabam fazendo com que a pessoa chegue a esse ponto, né, de desesperança, de achar que somente o suicídio poderia eliminar essa situação desagradável, essa situação de sofrimento. Talvez até no caso de solidão na família. A família toda fica fora o tempo todo de casa e só volta à tarde, a mãe fica em casa ou só o filho fica sozinho em casa. Pode-se dizer também que isso pode acabar agravando uma solidão assim? Isso. Essas pessoas que passam por esse tipo de situação de desesperança, elas precisam entender que existe um tipo de apoio na vida delas. Então, se a família não vai bem, ela precisa saber que pode contar com os amigos, saber que pode contar com outros familiares, com o namorado, com professores do colégio, enfim. Ela precisa ter uma rede de apoio. Então, sempre que uma dessas relações sociais não estão boas, ela pode recorrer a outra. Então, se ela tem uma rede de apoio muito limitada, né, então, por exemplo, uma mulher que só fica em casa, que não trabalha fora, que não tem amigos e vive em função do marido. Se essa pessoa vem a falecer, né, se esse marido vem a falecer, que rede de apoio essa mulher vai ter? Então, é uma situação que a gente pode exemplificar, né, a necessidade de uma rede de apoio. E quando a família não olha para o seu adolescente, não olha para a sua criança, né, fica muito mais difícil identificar que essa pessoa está passando por uma situação de intenso sofrimento, assim como a Hannah passava. Outro ponto que você falou em questão de identificar. Como fazer para identificar
tanto na família, quanto no amigo ou alguém mais próximo, assim. Porque geralmente quem está na depressão não tenta falar de alguma forma. Só que geralmente não é uma forma, pode-se dizer, explícita, falando, está acontecendo isso comigo. Acaba mostrando algumas atitudes, só que essas atitudes acabam passando despercebidas. Como fazer para perceber? Bom, então a depressão ela é uma doença que inicia-se silenciosamente, né? Então, as pessoas às vezes passam muitos anos tentando levar uma vida normal, tentando ir para o seu trabalho, tentando ir para a faculdade. No entanto, as pessoas não conseguem ver o sofrimento que ela tem passado, né? Geralmente a pessoa não explicita isso para a maioria das pessoas. Então, uma principal forma de identificar isso é começar a perceber quando alguém que gostava muito de fazer determinadas coisas passou a deixar de fazê-las, né? Então, atividades que eram muito agradáveis, que eram muito prazerosas, agora são indiferentes, né? Aquela pessoa que era super estudiosa, que gostava muito de sair, de repente parou de fazer isso, né? E começou a ficar em casa, ficar mais recluso, excesso de sono, excesso de apetite, ou então o contrário, falta de sono, perda de apetite. Então, esses são alguns sinais que podem denotar que essa pessoa está passando por um quadro de depressão. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui no Viver Bem para solucionar algumas dúvidas, tanto minhas quanto do pessoal que está em casa. Eu que agradeço o convite. Espero que o pessoal tenha se beneficiado dessa nossa conversa, tenha aprendido alguma forma de ajudar as pessoas que estão em sofrimento. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente já volta. Olá pessoal, eu sou Francislane Gesualdo, psicóloga, e hoje vamos responder algumas perguntas que os internautas mandaram para nós. Vamos lá então! Oi Fran, meu nome é Vitória e fui diagnosticada com síndrome do pânico. Quanto tempo preciso tratar? Vitória, você é diagnosticada com síndrome do pânico, nós não temos um tempo para o tratamento da síndrome do pânico. Por quê? Porque cada paciente tem um tempo de tratamento. Pode ser que você inicie com tratamento psiquiátrico, com tratamento com o uso de medicamento e assim com acompanhamento também psicológico, com a terapia com a psicóloga. Isso tudo leva um tempo até que os sintomas sejam minimizados e você possa ir fazendo a retirada da medicação e continuando com o tratamento psicológico. Isso tudo leva um tempo e você precisa estar atenta aos sintomas para que a gente possa identificar a melhora do seu quadro da síndrome do pânico. Vamos lá para a próxima pergunta. A Sinara mandou para nós a seguinte pergunta: a síndrome do pânico causa cansaço físico e mental? Sinara, a síndrome do pânico sim causa cansaço físico e mental. Por quê? Porque o paciente fica em estado de crise e fica preocupado com os comportamentos que ele está emitindo naquele momento da vida dele. Por isso, a síndrome do pânico causa sim cansaço físico e mental. E precisamos ficar atentos a esses comportamentos para que possamos fazer com que esses comportamentos melhorem e a pessoa ou você entre e continue em tratamento. Vamos para a próxima pergunta. Olá, Fran, sou Marinalva e gostaria de saber como ficar mais atenta ao comportamento do meu filho com relação ao jogo da baleia azul. Marinaldo, o jogo da baleia azul é importante você observar o que nos adolescentes no seu filho. Ficar atentos ao uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, computadores, e também observar se ele acorda na madrugada para fazer para mexer em algum aparelho eletrônico. Por quê? Porque o aparelho eletrônico envolve o jogo da baleia azul. E este jogo tem sim sinais na madrugada. E muitos adolescentes que estão no jogo estão acordando na madrugada para realizar, para poder realizar o jogo. Então, assim, o que a gente tem que observar? Os sintomas físicos também, os sinais de automutilação em seu corpo, que são sinais que ele pode fazer nos braços, nas pernas, nos ombros. Isso já é um início que pode ser que ele esteja no jogo da baleia azul.
Então assim, Marinalda, observe seu filho tanto fisicamente como nos ambientes que ele frequenta, para ver se ele está emitindo alguns sinais. Ele emitindo sinais, a gente já pode fazer orientação com você, com a família e orientar e entrar em atendimento psicológico para ver o que está acontecendo com ele por trás desse jogo. Vamos lá para a próxima pergunta. O Jorge nos perguntou: Fran, crianças e adolescentes que se interessam pelos desafios da Baleia Azul possivelmente estão com depressão? Jorge, a maioria dos adolescentes que estão no jogo da Baleia Azul, sim, estão em depressão ou com sinais e sintomas depressivos, porque atrás desse jogo existe um sofrimento, uma dor intensa que o adolescente está sofrendo. Então isso já mostra que esses sinais, esses sintomas estão envolvendo o jogo da Baleia Azul. Por trás dele, sim, os adolescentes estão em sofrimento, sinal de que eles estão sim com sintomas de depressão ou já em estado depressivo. Por isso, Jorge, é importante que fiquemos atentos aos nossos adolescentes ao nosso redor, nas escolas, nos ambientes públicos, em todos os lugares onde possuem grupos de adolescentes reunidos. Temos também uma pergunta anônima: como a pessoa pode saber que está com depressão? Isolamento e falta de ânimo são comuns? Então, como podemos saber que essa pessoa está em depressão? Quando a pessoa demonstra tristeza profunda, isolamento de pessoas ou grupos, ou isolamento em lugares fechados, a pessoa se mantém retida, isso já é uma demonstração de um comportamento depressivo. Por isso que nós, ao nosso redor, precisamos ficar atentos aos comportamentos das pessoas que fazem parte da nossa vida. Tristeza profunda, muito choro, muita angústia, uma dor imensa, isso já são sinais sim de depressão. Isolamento e falta de ânimo, sim, são comuns em quem está iniciando um quadro depressivo. Por isso, é importante ficar atento para que haja essa observação nesses comportamentos, para iniciar um tratamento com uso de medicação e acompanhamento psicológico. É isso aí, pessoal. Continue mandando perguntas para nós. Lembre-se sempre de buscar ajuda profissional. Eu sou Francislane Gesualdo e esse foi mais um Terapia com a Fran. O Viver Bem de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos muito a sua companhia. E não saia daí, pois temos um recadinho importante para você. É isso mesmo. Até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Lucas Penteado, sou especialista em felicidade, sou pesquisador nessa área de felicidade e eu gosto muito de falar sobre isso. Me chamaram aqui para eu responder algumas perguntas e uma delas é muito interessante e muito popular entre as pessoas. O que causa a infelicidade? Eu acredito que a causa da infelicidade, para a gente poder falar dela pontualmente, a gente precisa entender o que significa a palavra. A palavra felicidade vem do latim felicitas, que significa estar da forma mais produtiva e fecunda. Se a gente pensar em infelicidade, é você estar da forma mais improdutiva e menos fecunda. A infelicidade é quando a gente resolve viver aquilo que não nos pertence, quando a gente resolve fazer aquilo que não é do nosso dia a dia, quando a gente resolve fazer aquilo que a gente não gosta de fazer, ou quando a gente se obriga a fazer algo, por quê? Para que a sociedade entenda melhor ou para que a gente possa ser visto de maneira diferente. A gente assume papéis que não são nossos, a gente representa algo que não é nosso. Então a felicidade está ligada a isso, a você saber quem você é e viver da sua maneira. E a infelicidade está ligada a você tentar parecer ser outra pessoa. A outra pergunta que me fizeram é qual o motivo da felicidade nas pequenas coisas. Eu acredito que pequenas coisas, a gente só considera que são pequenas coisas aquilo que a gente pode dizer que pra gente é pequeno. O pequeno ou o grande é relativo para cada pessoa. Eu conheci uma senhora de 84 anos em uma das minhas palestras que ela disse: eu amo as minhas flores. E talvez para outra pessoa o jardim dela fosse pequenas coisas. Mas para ela, aquelas flores com quem ela conversava, com quem ela regava todos os dias e cuidava, eram a grande razão da existência dela. A gente tem uma mania de colocar o que é pequeno, o que é grande, elencar prioridades e elencar o que é bom e o que não é. Isso acontece com todos nós. Mas se a gente olhar para dentro de si e ver o que é importante para a gente, todas as coisas são grandes. E o que a gente faz no nosso dia a dia é grande. Pode parecer uma pequena coisa para você, mas toda vez que eu vejo os meus sobrinhos, eu faço questão de pegá-los no colo.
enquanto eu aguentar, enquanto eles estiverem pequenos. Pode parecer uma pequena coisa, mas para mim é a coisa mais importante do meu dia. A partir do momento que eu coloco isso como importante, isso funciona. A felicidade está em você escolher aquilo que você ama fazer e fazer da melhor maneira. Outra coisa que eu queria deixar para vocês de mensagem como felicidade é que não tem como criar felicidade. Felicidade não é um bicho que você dá alguma coisa para ela comer. Felicidade não dá para a gente criar ela, mas a gente pode criar bons ambientes. A gente pode criar ambientes de convívio onde a gente goste de estar, onde as pessoas se sintam bem com a nossa presença e onde você se sinta bem com a presença das outras pessoas. Eu acredito que é assim que a gente pode espalhar a felicidade pelo mundo. Muito obrigado.